Oi, amores, bom dia. Entrei aqui sem muito planejamento, sem muito aviso, para a gente conversar um pouquinho. Eu tô aqui na casa dos meus pais, em Salvador. Vim fazer um aprofundamento de constelação familiar com a Alexandra Caymmi, que é uma suíça, filha de mãe suíça e pai baiano, que está aqui em Salvador para dar um aprofundamento de constelação familiar TSFI, que é uma modalidade que ela criou, né, que utiliza musicoterapia, traumoterapia, tem uma cara de xamanismo, tem um corpo, a música, a dança, o movimento, também como ferramenta de ordenação do campo. E eu tô aqui, ó, com esse quintal que, gente, é o quintal que eu cresci. Olha que precioso. Lá vem um avião, ó, porque aqui a casa dos meus pais é perto do aeroporto. Ó, não deu para ver o avião. Mas, enfim, eu, como a partir de amanhã eu vou estar o dia todo nesse aprofundamento de constelação familiar com Alexandra Caymmi e Claudina Ramires, eu decidi fazer a live Raio de Sol semanal, né? Toda semana eu tenho feito essa live Raio de Sol para a gente refletir juntos a luz que vem do sol. Para ver se a gente, né, expande um pouquinho a nossa consciência sobre as coisas, né, ganha um pouco mais de lucidez. E o caminho para fazer isso é a reflexão, é o autoconhecimento, é olhar para esse nosso mundo interno, né, porque o que está lá fora é uma materialização, né, do nosso mundo interno, dos nossos sentimentos. O que gera ação no mundo são os nossos sentimentos, pensamentos. E a partir dessa semente que nos habita, a gente materializa todas as coisas, né, da nossa vida. Aí eu falei, vou começar essa live aqui mostrando a cozinha da casa que eu cresci, mostrando o altar. Ô, Tupã, olha só, tá aqui Tupã, que é uma gata. Tem esse nome Tupã porque na época não sabiam que era uma menina e botaram o nome de um deus menino, mas Deus não tem sexo, né? Então tá tudo certo. Isso aqui é um quadro de meu pai é artista plástico, para quem não conhece, esse é Chico Liberato. Esse é um quadro onde ele pintou a minha mãe sereia, Alba Sereia. Então quer dizer, né, se eu sou filha de sereia, isso explica eu já ter sido sereia na televisão, ó. Isso aqui é um quadro de minha mãe, né? Minha mãe às vezes faz quadro. Esse é um quadro lindo dela, que é o altar dela, com Santo Antônio, São Francisco, Nossa Senhora, Irmã Dulce e Tupã aqui no canto. Tem aqui meus bisavós, meu bisavô Bento, minha bisavó Etelvina, tem ali Cosme e Damião, aqui, tem aqui o meu paizinho, esse aqui é o meu paizão. Meu paizão dando tchauzinho pra vocês. E aqui tem alguns quadros do meu pai, quadros lindos dele. Enfim, a casa é toda cheia de quadros. Eu posso até mostrar outros, ó. Tem filmes também. Tem filmes, ele tá falando. Ó, olha como é. Casa de artista. Casa que eu cresci, ó. Tem o Espírito Santo ali no meio dos quadros, tudo a ver. E aí, gente, eu não tenho muito tempo, porque eu acho que vocês viram, né? Eu vou fazer uma live daqui a pouco, meio-dia, com a Carla Muga. Ela tá em Portugal, então esse foi o horário, enfim, que a gente conseguiu, né, para as duas, possível para as duas. Eu vou passar a tarde lá com
Alexandra Caymmi e Claudina Ramírez nas constelações. E eu não vou ter mais tempo até domingo, né? Então, vamos conversar um pouco agora. Quem quiser pode trazer alguma pergunta. Eu senti de trazer para início de conversa sobre as 3 leis do amor, né? As 3 leis básicas, muito simples e fundamentais que regem as relações humanas, né? Não só as relações humanas, mas a relação entre os seres. São 3 leis que ordenam o fluxo da vida e o fluxo do amor, né? Não são crenças, são leis mesmo, universais. E eu senti de trazer porque nessas conversas que eu tenho com vocês, cada vez que eu trago, né, uma lei, cada vez que eu comento essa lei e trago exemplos, eu percebo que vocês são capazes, né, que tem a possibilidade de vocês observarem essas leis na vida de vocês e, né, fazerem as transformações que vocês precisam fazer, né, e regularem alguma coisa que está um pouco fora do caminho, que está um pouco desequilibrada, desarmônica, porque é isso, quando a gente toma consciência sobre algo que a gente não sabia, a gente ganha a oportunidade de transformar a nossa vida, né? E essas 3 leis transformaram a minha vida quando eu comecei a aprender sobre elas. E eu penso assim, eu falo, gente, se a gente ensinasse isso na escola, né? Vocês já me viram falar isso aqui, eu tô sempre repetindo. Se ensinasse isso na escola, quanta confusão a gente evitaria, quanto sofrimento a gente evitaria, né? Então, assim, para começar, eu percebo que o sofrimento vem porque a gente não conhece as leis, porque a gente desrespeita as leis, mas por não conhecer, né? Por inconsciência, por distração, por alienação, por ignorância, né? Que a ignorância é isso, é não saber, é não conhecer. Se a gente saísse, né, pela rua sem conhecer as leis de trânsito, a gente ia se machucar, né? E a vida tem leis também, né? A vida tem manual, sim. Muita gente já, né, já passou, né, uma existência inteira estudando e estudou, né, o que outras pessoas deixaram anteriormente. Tem muita coisa escrita, tem muita coisa passada também de maneira oral, né? Os povos originários fazem isso. Ou seja, o conhecimento está aí, né, à disposição. A internet também disponibiliza conhecimento, mas disponibiliza também muita distração. E aí entra o quê? O livre-arbítrio, que é uma das leis, né? Não é uma das 3 leis do amor, mas é uma lei universal. O ser humano é o único ser na natureza, né, que tomado de consciência e de capacidade ou poder de cocriação, ele pode escolher ficar distraído, ficar alienado ou se conectar com a força da vida, né, que é o amor, que é esse amor que flui por dentro das coisas, né, essa vibração que gera mais vida, né. Eu sinto que tudo que gera mais vida, tudo que está a favor da união, que está a favor da expansão, é fruto, né, de uma força maior que trabalha pela vida. E tudo que gera desunião, que gera, né, separação, que gera depressão, que gera sofrimento, né, tá indo em outra direção e que não tem problema, né? Para a natureza tudo faz parte da vida, né? O que morreu também vai ser alimento para o que permaneceu, né? Tudo é reciclado, tudo é transmutado, tudo alimenta, né? Tudo que morre alimenta o que continua vivo, mas a escolha de continuar vivo ou não é nossa. É a gente que decide se a gente quer trabalhar contra esse fluxo, essa corrente, né, essa força da vida, que é a força do amor, ou se é que a gente quer fluir no sentido favorável desse rio da vida e do amor, né? Hoje eu vejo muito esse rio da vida como um fluxo de amor mesmo, que olha para o outro com esses olhos amorosos, né, compreensivo,
de compaixão, né? De querer se colocar no lugar do outro, mas também de inteireza, de autopreservação. Então, já ia começar aqui uma live diferente. Eu vou abrir a caixinha, tá? Para ver do que vocês querem falar. Já que essa live começou assim de um jeito tão orgânico, vou abrir a caixinha. Ó, aqui essa pergunta. Podemos dizer a constelação familiar como uma ciência aplicada em nossas vidas? Assim se expande as consciências? Então, o Fábio Luiz que pergunta, né? Porque são leis, né? Como se fossem leis de trânsito. Eu fiz essa comparação. Então, assim, se são leis, eu vou falar para vocês e vocês vão entender o que eu tô dizendo. A gente busca agir e considerar essas leis na hora de fazer uma escolha. Então, por exemplo, a primeira lei do amor, né, que eu acho que é a lei que engloba todas as outras, né? Nada pode ser excluído, todos têm o direito de fazer parte. E todos significa todos os seres humanos, todos os animais, toda a natureza, toda a história, todos os eventos, todos os locais. Então, para falar disso, eu preciso dizer a vocês que existem muitas dimensões de realidade. Existe a dimensão materializada, que é essa que a gente vê com os olhos da matéria, e existem dimensões mais sutis, a dimensão das energias. Um exemplo disso é a energia da luz elétrica, né? A energia, ela corre, né, na fiação, ela chega na tomada, ela está invisível. Você não vê a energia elétrica, mas ela acende uma luz. Então, o que essa energia provoca no mundo manifesto, no mundo material, comprova a existência dela. Você sabe que tá ali correndo uma corrente elétrica, mas você não a vê. No entanto, ela acende luz. Isso é algo claro, literalmente. E assim é nessa dimensão das energias, né? A gente não vê a energia, por exemplo, uma energia de raiva, uma energia de amor, né? Uma energia de separação ou de união, a gente não vê, mas a gente enxerga e sente concretamente o efeito dessas energias, né? Dentro da gente, no nosso corpo, no ambiente que essas energias são colocadas. Então, se chega uma pessoa com uma vibração de conflito, de guerra, não estou discutindo aqui nem a motivação dessa vibração. A pessoa pode estar reivindicando algo muito coerente, né? Muito necessário. Mas se essa pessoa não sabe trabalhar a maneira de reivindicar, a maneira de lidar com suas próprias emoções, ela pode não conseguir o objetivo dela, né? Ela pode criar uma situação de conflito e fracassar naquilo que ela realmente queria, que é conseguir alguma coisa que ela acha que é justa e necessária na vida dela. Mas essa lei né, isso para exemplificar para vocês essa dimensão sutil, né, que permeia tudo. São muitas dimensões, mas por enquanto falando da dimensão da matéria, né, do que é materializado, tudo isso que é materializado vem desse campo sutil. Então, nessa primeira lei do amor, ninguém pode ser excluído. A gente aprende que quando a gente tenta excluir alguém, a energia dessa pessoa se fortalece. Então, olha que interessante. Sabendo disso, a gente pararia de tentar excluir a memória de uma pessoa, porque a gente ia saber que ao tentar excluir, a memória dessa pessoa vai se fortalecer. Ou então, se essa pessoa tá ali no dia a dia, ela vai ficar mais forte, né? Porque isso é um mecanismo que o grande amor de Deus, o amor universal, descobriu para garantir que ninguém fosse excluído. Ele provavelmente sabia, né, que os seres humanos poderiam ter insegurança, né? Nós somos a manifestação desse poder unificado, né, dessa força universal. Então, sabendo que nós poderíamos querer excluir alguém por insegurança, por complexo, por ignorância, né, por não conhecer, essa lei criou mecanismos para que ninguém fosse excluído. Então, toda vez que a gente tenta excluir qualquer coisa, essa coisa fica mais forte.
Olha que interessante. Vocês podem trazer um exemplo se quiserem. E aí a gente para de tentar excluir. Vou tirar essa pergunta aqui para quem quiser fazer outras, tá? A gente para de tentar excluir as pessoas, ou do sistema da nossa família, ou do campo profissional, ou, né, enfim, do campo social, ou num grupo religioso. Vocês podem observar isso, né? Como eu digo sempre, o que eu tô falando aqui não é para ninguém engolir sem uma reflexão. Tudo a gente precisa refletir para sair desse movimento de manada, de ir na onda, de ir na moda, que é justamente através dessa visão de manada que alguns pequenos grupos controlam as grandes massas, né? A gente é visto como manada, então é uma ação de autoproteção muito legítima a gente sair desse pensamento de bando, né, de manada, para começar a pensar por nós mesmos. Então observem na vida de vocês, né, quando alguma vez vocês tentaram excluir alguém sem se julgar, porque às vezes a gente está na insegurança, às vezes a gente realmente não sabe como as coisas funcionam, acha que aquela pessoa é prejudicial para o nosso grupo, né? Então às vezes parece uma boa intenção, né? Poxa, essa pessoa está prejudicando, essa pessoa mente, essa pessoa cria intriga, vou excluir essa pessoa do grupo. Olha que motivação legítima, né? Mas lembrem desse fato, se vocês já tiveram essa experiência, vocês vão observar que a presença dessa pessoa fica ainda mais forte. Ou se você realmente conseguir excluir essa pessoa, outra pessoa dentro do grupo vai manifestar aquele mesmo sintoma. É um mecanismo para quem desrespeita a lei do direito a pertencer. Então ninguém pode ser excluído. O que é que a gente faz com isso? A gente acolhe aquela pessoa e, já que a gente está enxergando coisas que aquela pessoa ainda não enxerga, no amor, né, imbuídos de amor e de compreensão e de compaixão, a gente vai descobrir maneiras de acordar aquela pessoa, para que ela saia daquela manifestação equivocada e destrutiva. Então não é excluindo, não é com uma base de raiva, de ódio, que a gente vai se livrar daquela pessoa, não tem como. A gente pode até se livrar daquela pessoa, mas uma outra vai aparecer, vai se materializar na nossa frente, na pele de um vizinho, de um filho, de um marido, seja lá quem for. Porque a gente precisa acolher aquele aspecto. A gente precisa aprender a trabalhar com o outro que é diferente e que a gente não concorda. E esse trabalho é feito a partir de uma base amorosa, uma base de compaixão, de compreensão, de se colocar no lugar do outro. Porque só dessa maneira a nossa humanidade se alarga internamente e a gente cresce espiritualmente. É só assim que a gente evolui. Se fosse na base da exclusão, a gente saía excluindo tudo que a gente não concorda, que a gente não gosta, e a gente não ia ter a possibilidade de uma compreensão maior da vida. Ia tirar o direito do outro, né? Seja uma pessoa, seja um grupo, de existir. Então a gente não pode fazer isso. Existe uma lei que protege todos e todas. É a lei do direito a pertencer. Essa é a primeira lei do amor. Tem a segunda lei do amor, que é a lei da ordem de chegada, né? Porque a vida é transferida de uma pessoa para outra. E não só no sentido da vida mesmo, literalmente falando, né? Do pai e da mãe que transmite essa vida para os filhos. Mas a força da vida também é transmitida. Então, no ambiente de trabalho também, você ocupa o lugar de alguém que já esteve ali e que já escreveu algumas linhas da história daquele lugar, né? Daquele posto, daquele lugar, daquela empresa, daquele grupo religioso ou daquela família. E o fato de alguém já ter ocupado esse lugar permite que você ocupe agora da maneira que você está ocupando. Então existe essa lei que é da ordem de chegada para garantir o respeito e a reverência a todos que chegaram antes. Olha o avião.
E aí, quando a gente não reverencia os que chegaram antes, a gente não recebe essa força da história que está imantada, né? No mundo das energias, na dimensão das energias, que é o campo mórfico, é o campo unificado de consciência, onde tudo que acontece está ali registrado. É por isso que a gente tem a possibilidade de conectar com experiências da família humana, com experiências de um grupo social. Não sei se alguém aí já teve, né, a experiência, por exemplo, de acessar uma raiva e uma dor que vocês não viveram na história de vocês. Na história particular, na história pessoal, você não viveu. Mas você pode acessar uma dor de uma outra geração, ou de uma bisavó, de uma avó, ou de um grupo social que você nem conheceu, mas você chega num lugar, você chega numa casa, você chega num local público e você acessa aquela dor, você acessa aquela alegria, né, de uma conquista, de um grupo de pessoas que você nunca conheceu. Como é que você acessa isso? Isso está nessa dimensão sutil, nesse campo mórfico, né, que foi como Rupert Sheldrake, um biólogo, descobriu que os seres, todos os seres, né, que habitam o planeta, e provavelmente isso também tem a ver com uma lei universal, como a experiência é passada de geração para geração, através do DNA, através da memória celular e através do campo mórfico, que vibra como se todos estivessem vivos. Todas as experiências vibram no campo mórfico da família humana. Então tem uma ordem de chegada. E vocês podem observar na vida de vocês, quando vocês desrespeitam pai, mãe, ou quem chegou antes de vocês no trabalho, como vocês perdem a força. Vocês podem até realizar coisas que vocês queriam, mas com um esforço absurdo. E muitas vezes vocês não acham o reconhecimento que vocês gostariam de ter. Isso acontece muito na ordem de chegada dos filhos, sabe? Quando um filho mais novo tenta ocupar o lugar do filho mais velho, ou o lugar da mãe, ou o lugar do pai. Esse filho pode até realizar muita coisa, mas sempre vai se sentir não reconhecido. Vai sempre se sentir injustiçado. Olha que interessante. Às vezes uma pessoa está gritando por justiça, batendo na porta errada. Ela só vai encontrar o lugar de força, o lugar dela no mundo, se ela ocupar o lugar dela dentro da família. Não adianta levantar todas as bandeiras em movimentos sociais, que ela não vai encontrar o próprio lugar. Ela vai estar gritando por reconhecimento e justiça social, ou religiosa, ou seja lá como for, mas ela só vai encontrar o lugar dela, que é o lugar de força, de ação e de realização na vida, quando ela ocupar o lugar dela dentro da família. Se for um filho mais novo, querendo ocupar o lugar de um filho mais velho, o lugar da mãe, o lugar do pai, né? Se tiver essa arrogância interna, né, com relação a pai e mãe, ela vai continuar procurando essa justiça sem nunca achar, porque ela própria está no lugar errado. E não é um julgamento, né? Quando eu falo de arrogância, eu não estou julgando. Eu sei que a pessoa está fazendo isso inconscientemente, por não conhecer a lei. Por isso que eu digo que o não conhecimento da lei gera sofrimento. Melhorar essa luz aqui, né? Vamos lá, a próxima lei, a terceira lei. É porque daqui a pouco acaba essa live. A live raio de sol como um relâmpago aqui. Eu acho que eu vou lá pra fora pra vocês verem o jardim de minha mãe. Antes de falar da terceira lei. Vou aqui fora, tá, pai? Olha que gostoso. Isso. Hoje abriu o sol, que ontem foi uma chuva, gente. Uma chuva. Aqui na varanda. Olha o avião, o povo tá viajando, hein? Peu lá atrás, trabalhando, ó. Então, aí temos a
a terceira lei, que é o equilíbrio da troca. Essa é outra lei também que, gente, se eu soubesse dessa lei, muita coisa, muito desequilíbrio não teria acontecido. Deixa eu ver o Antônio falando aqui. Como assistir você traz uma paz. Primeira vez aqui e atento para as próximas vezes a partir de agora. Ó, Antônio, seja bem-vindo. Muito bom. Por causa dessa fala de Antônio, vale dizer que eu me sinto muito inteira, assim, nessa fase da minha vida, sabe? Não por viver um mar de rosas, muito pelo contrário. Por viver todos os meus caos e todas as minhas incoerências e contradições e buscar um caminho de lucidez, né? Por não ter mais medo de olhar para as minhas sombras, de olhar para as minhas limitações humanas e buscar lapidar esse diamante bruto que nós somos, né? Então, assim, hoje eu já tenho a tranquilidade de assumir todas as minhas incoerências para mim mesma, né? E trabalhar todas elas, né? E buscar esse amor ampliado e essa visão ampliada sobre as relações, sobre as vidas, estudar sobre essas leis. E o que eu acho que é o estudo mais efetivo sobre essas leis que regem o universo? É a gente praticar na vida, no dia a dia, o tempo inteiro. Gente, é o tempo inteiro. Eu convido vocês a, assim, observarem no dia a dia essas 3 leis do amor. A lei de que ninguém pode ser excluído, inclusive nada pode ser excluído dentro de você também. Então você para de excluir seu medo, você passa a acolher seu medo, entender por que ele tá aí, sabe? Para de excluir seus dons, né? Começa a deixar florescer tudo que você tem de valioso, de qualidade, né? De vontade, de sonho, que são seus superpoderes, né? É o que você veio aqui fazer. Então você sai desse lugar de exclusão e entende que você só pode transcender algo que te incomoda e amplificar algo que te agrada se você se amplia internamente. E se você aprende a acolher todas as coisas, né? Porque quando você não pode mais excluir, você tem que crescer para abarcar tudo que existe. Esse é o grande crescimento, né? Emocional, espiritual, como você quiser falar. É você saber que você não pode excluir mais nada. E aí você cresce internamente porque você não pode excluir. Você tem que integrar todas essas coisas que existem lá fora. Sejam positivas ou negativas, aos seus olhos, tudo faz parte. Nada pode ser excluído. E aí a terceira lei do amor, que é o equilíbrio da troca, é bem importante. E a gente comete muitos equívocos, né, por não conhecer essa lei dentro das relações afetivas, por exemplo, né? Que é quando a gente dá muito mais, né? Ou quando a gente não consegue dar porque o outro dá o tempo inteiro, né? Naquele desespero da carência, né? De não querer que o outro vá embora. Eu posso juntar com essa lei, né, do equilíbrio da troca, a lei da impermanência, que o budismo traz também, né? A lei da impermanência é outra lei que a gente não obedece. Vocês entendem por que eu comparo as leis universais com as leis de trânsito? Se a gente não obedece essas leis, a gente vai se machucar, porque não são crenças, são leis que regem tudo que existe. Então a lei da impermanência diz que está tudo em transformação o tempo inteiro. Nada é estático, né? Essa também é a lei da vibração, dos princípios herméticos, né? As 7 leis herméticas. Então, assim, tá tudo em movimento o tempo inteiro. Então, o que cria esse nosso desespero por manter experiências positivas ou felizes é essa crença de que a gente pode engessar a vida. Mas a vida pulsa, ela tá viva e em transformação o tempo todo. Então o que a gente faz quando a gente experiencia algo muito maravilhoso? A gente mergulha de cabeça, porque a gente sabe que aquilo vai passar, né? Então a gente não vai assim molhar um pouquinho só a pontinha do dedo do pé nesse lago do amor. A gente vai de cabeça, mergulha, aproveita, vive isso dentro de um equilíbrio, né? A gente também pode criar, antes desse amor
que a gente pode mergulhar, a gente também cultiva o nosso amor próprio para não se destruir, não se desintegrar nesse amor maior. Mas a gente experiencia assim com tudo, de corpo e alma, sem economizar, como eu estou dizendo. E aí, depois, quando acaba o ciclo de viver aquela experiência amorosa, o rio da vida continua, vamos lá. O amor não encerrou, o amor muda de lugar, o amor não acaba nunca, né? O amor sai de uma relação afetiva e vira uma relação com o trabalho, com a casa, com o filho, com o animal, com uma planta. O amor só muda de lugar, né? Ele está sempre fluindo através da gente quando a gente não tenta engessar esse amor. Então, esse equilíbrio da troca dentro das relações pessoais tem a ver com a consciência da lei da impermanência. Então, assim, você sai do desespero de tentar prender o outro, dando sem parar, né? E compreende que se você der muito e não der espaço para o outro também dar um pouquinho, você desequilibra essa troca e o outro vai embora. Ou se você não consegue dar nada, se você não tem nada para dar naquele momento, quem vai embora é você. Porque você se sente em dívida. Então isso, gente, isso é tão fundamental. Quantas vezes eu saí de uma relação porque eu não estava tendo nada para dar naquele momento. Eu fui embora, eu me sentia devedora. Ninguém quer se sentir devedor, né? Ou então, estava desesperada para segurar uma pessoa na minha vida e sufocava essa pessoa, né? Dava o tempo inteiro. Essa pessoa vai embora, ela não vai querer ficar. Então hoje, sabendo que precisa ter o equilíbrio da troca, essa é uma lei, eu coloco esse conhecimento em qualquer coisa na vida. Eu vou pegar uma fruta, eu agradeço. Isso equilibra a troca. A gratidão equilibra a troca. A gratidão é uma grande moeda de equilíbrio de troca, né? Por exemplo, do pai e da mãe. A gente não tem como devolver para o pai e para a mãe um presente tão valioso como foi a vida, né? Eles transmitiram a vida através deles. Não tem nada que se compare à vida. Então, qual é a única maneira de equilibrar essa troca com pai e mãe? A gratidão, o reconhecimento, né? E a gente pode transmitir essa vida para os nossos filhos, a gente pode transmitir força da vida através do trabalho, da doação, né, do coração aberto para o mundo, da compreensão, da compaixão. Essa também é uma maneira de equilibrar e honrar a vida que a gente recebeu. Então, nossa, isso é tão importante, gente. A gente evitaria, assim, tantas dores, né, tanto sofrimento, se a gente conhecesse essa lei do equilíbrio da troca, né? Tudo que a gente, né, um amigo, uma amizade, a gente não precisa pagar, né, entre aspas, com a mesma moeda ou ao mesmo tempo, né? Tem momentos que a gente está precisando mais de ajuda, a gente não está tendo muito para dar e a gente precisa muito de ajuda e a gente pode receber essa ajuda assim de peito aberto, mas no momento que a gente reúne, né, conteúdos, né, ou força para retribuir tudo que a gente recebeu, é fundamental que a gente faça isso. É fundamental. Isso legitima tudo que a gente recebeu antes, dentro de uma amizade, sabe? A gente recebe, depois dá. Inclusive essa consciência de que a gente tem que retribuir faz com que a gente instantaneamente se abra para receber coisas que a gente possa retribuir tudo que a gente recebeu de pessoas, da vida. Hoje, por exemplo, hoje em dia, muito do que eu faço aqui na rede social ou nas constelações familiares tem a ver com o sentimento de querer retribuir a vida tudo que eu recebo. Porque, gente, eu recebo muito da vida. Muito, muito, muito. E não é que eu não tenha motivo para reclamar, se eu quisesse reclamar. Teria 1000 motivos para reclamar. Todo mundo que quer reclamar vai encontrar motivos para reclamar. Mas eu só olho para o que eu recebo de bom e de positivo. Essa é uma escolha, né? É o meu livre-arbítrio. Eu escolho olhar para tudo de maravilhoso que eu recebo da vida. Inclusive as oportunidades de aprendizado através da dor, através de experiências, né? Mas eu vou dizer para vocês, quando a gente começa a conhecer as leis reais, que não é o mundo da ilusão, o mundo da carência, o mundo da codependência, o mundo, né, como é que fala? O mundo da matéria, né, assim, esse mundo material, materialismo, lembrei da palavra. Graças a Deus eu tô tão fora
né, dessa ditadura do materialismo, que eu nem lembro mais do termo, né? Então, assim, foi difícil no início, quando eu comecei a conhecer essas leis e a mudar todo o meu sistema de crença. A gente tem que morrer um pouco para deixar nascer uma nova versão de nós mesmos, né? Alinhados com essas leis da vida. Mas a gente vai vendo que a gente se empodera muito internamente, né? A gente encontra força, né, para ser na vida, para ser e para estar e para superar os desafios, as dificuldades. Então a gente vai vendo resultados assim muito rápidos, muito rápidos. Então eu quero convidar vocês, um abraço para Juliano Barreto, cantor do Mato Grosso do Sul. Sabem que hoje eu até conversei um pouco com o Almir, né? Eu não tinha mandado parabéns para ele, o Almir Sater. Foi aniversário dele dia 14. E hoje a gente conversou um pouco, né? Tá tendo lá a gravação da novela Pantanal. Eu acho que vai ser muito linda, muito linda. E agora chegou ali o Juliano Barreto do Mato Grosso, pedindo para eu dar um oi, eu lembrei disso. É isso, gente, assim, tudo que tiver nos causando dor, sente a dor e observa por que você está sentindo a dor com relação àquilo, né? Aceita, abraça esse sentimento, né? Abraça internamente uma pessoa que te incomoda, busca perceber por que essa pessoa está te causando incômodo, por que ela está remexendo aí com suas entranhas. Com certeza essa pessoa está trazendo uma oportunidade de você olhar para alguma coisa dentro de você que você precisa ver, né? Talvez você precise falar sobre essa questão que a pessoa traz, né? Algo que está trancado, está engasgado dentro de você. Talvez você precise acolher esse aspecto que você também tem dentro de você e você não quer olhar. Então, assim, pode ser muita coisa e só você vai saber a resposta, né? Às vezes você pode também sentir que precisa buscar ajuda para decifrar, né, esses sinais, esses símbolos que a vida traz. Às vezes é preciso, mas o seu coração também vai te dizer, olha, busque ajuda com alguém, né? Alguém, né, que seja um amigo, né, que você possa abrir seu coração. Muitas vezes a gente tem insights e compreensões só por falar, né? Só por abrir esse canal, que é um canal de Deus, né? Nós somos canais de Deus, nós somos manifestações divinas. Então, o que sai pela nossa boca pode ser uma canalização de palavras divinas. Sempre né? Mesmo quando são coisas aparentemente esdrúxulas, é sempre Deus agindo através da gente, né? Mas a gente pode escolher. A gente pode escolher se a gente vai canalizar ação, palavras, sentimentos de união, de pacificação, de harmonização e de crescimento, ou o contrário, né? É isso, amores. 11h11. Daqui a pouco eu vou fazer a live com a Carla Muga, então estão todos e todas convidados, tá? A minha mãe saiu e eu tô aqui com meu pai, eu vou dar pra ele um lanche. E essa é a nossa live Raio de Sol. Se alguém tiver uma pergunta sobre isso, né, que eu falei, sobre essas 3 leis do amor, sobre a aplicação dessas leis na vida, se quiserem perguntar, eu posso trazer na próxima live Raio de Sol, na semana que vem. A gente desenvolve mais esse assunto, né, porque essa aconteceu assim sem aviso. E tá valendo. Quero deixar... Opa, não posso pegar aqui no mic. Quero deixar com vocês minha gratidão, meu sentimento de união mesmo, sabe? De estar num momento assim de muita ebulição interna, de muito aprendizado. Estamos juntos, juntas, né? Nessa grande transição planetária, né? Todo mundo se conhecendo, e acredite que você dá conta, viu? De passar por isso, de passar pela noite escura e acordar no dia seguinte com um dia lindo, ensolarado, com um raio de sol. Porque é isso, a vida é cíclica, e quando a gente tem força para sustentar o momento, daqui a pouco a gente vê que tudo passou
e que a gente saiu fortalecida do outro lado, né? Então é isso, a vida tem muito sentido, muito sentido. Não caiu uma folha sem um propósito. Ó o avião de novo. Eita que o povo tá viajando, né? Tamo junto, diz a Nilma. Ótimo, ótimo dia. Gratidão também. Beijos, se cuidem, viu? Até já, daqui a pouco a gente tá junto ali na live com a Carla.